resto de topo, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, a peroba do campo, o nó da madeira, caindo da candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, lombo da ribanceira, é um mistério profundo, é o que... Edilene, boa noite, querida, seja bem-vinda. Eu soube da formatura da Larissa, me conta tudo. Ela se formou em quê? Bruno, boa noite, bem-vindo. Depois você me conta, hein, Lene, que a Larissa se formou. Estou esperando o Tia Meire e o Fábio na visita ao Rio. E estou muito feliz, viu? Com a formação dela, ela me inspira. Eu também estou fazendo faculdade e ano que vem eu me formo também, se Deus quiser. Boa noite. Vamos chamando aí mais gente, compartilha. Joga o aviãozinho aí para todo mundo. Porque vai ser uma live muito informativa, tá, gente? Vai ser uma live muito informativa. Quem nunca teve contato aí com uma pessoa com Alzheimer, né? Um dia você vai ter, porque o prognóstico é que tenha cada vez mais pessoas com a doença. Vou esperar aí um pouquinho, dar um tempinho pro pessoal entrar. Águas de março, fechando o verão. E a pressa de meu coração é pedra, é um resto de topo, é um pouco sozinho. Quem aí gosta de Elis? Muito fera, né? Águas de março, fechando o verão, e a promessa de vida no meu coração. E aí, gente, vamos começar? Maratona sobre Alzheimer, vocês que escolheram. Desafio da jornada da cuidadora, tá? Vocês escolheram e eu só faço o que vocês querem aqui na página. Então, assim, eu tenho algumas experiências para compartilhar com vocês, tá? Eu sempre falo aqui que eu tenho expertise, né, na área, que a minha trajetória como cuidadora, o meu caminho foi todo galgado em pacientes com Alzheimer, a maior parte deles, tá? Então, eu fico muito feliz. Primeira vez que eu tô compartilhando conteúdo sobre algo da minha trajetória. Algo totalmente inerente, algo totalmente... uma coisa que eu até pessoalizo. E eu não queria falar da doença porque é uma doença com prognóstico muito ruim, né, gente? Vamos combinar. Hoje em dia, gente, o Alzheimer, ele é mais temido que o próprio câncer, tá? E você vai me perguntar, mas por que, Danile? Porque simplesmente a doença é incurável, né? Não tem cura. E os remédios que tem, eles não fazem um efeito lá muito bacana, né? Tem sempre muito dano colateral. E ao invés de retardar ou reverter esse declínio cognitivo, ele muitas vezes ele retarda, mas depois ele piora ainda mais. E os remédios são muito caros, né? O tratamento do Alzheimer é muito caro. Eu sempre vi as famílias reclamando sobre isso, que é um gasto muito grande, além de gastar com plano de saúde, com toda a questão dos remédios, né? O remédio, especificamente do Alzheimer, ele é extremamente caro. E quem consegue no SUS, que sorte, né? É uma sorte conseguir remédios do Alzheimer no SUS, porque na farmácia você não encontra ele por menos de R$600. Isso se você conseguir no laboratório um desconto, tá? Que o laboratório às vezes dá desconto e aí você consegue chegar numa margem de R$400 do Excelon, que é aquele adesivo, né? O Alois eu não sei quanto tá,
tá? Mas é um tipo de doença com tratamento muito dispendioso. E isso quebra as famílias porque chega a ocupar 70% do orçamento familiar do paciente, tá? Então é muito triste. Se vocês me veem aqui contando alguma história e eu rindo e eu é porque eu tô lembrando de coisas que eu vivi para resolver problemas, não é rindo do prognóstico do assistido, tá, gente? Eu respeito muito esses pacientes que têm essa doença, tá bom? Então deixa eu dar o meu bem-vindo, bem-vindas a todos e dizer aqui que eu tô no escritório novo, quem não viu a live de manhã, dizer aqui que eu tô num ambiente novo, um ambiente totalmente projetado para vocês, para compartilhar conhecimento. Eu de manhã falei também, dei uns recadinhos, vou dar de novo. Visitem a página de vendas lá, o link tá na bio do Instagram. Eu quero saber um feedback de vocês, como é que ficou. E queria recomendar que vocês comprassem o e-book, que vocês dessem de presente, porque, gente, tá um preço de banana. Os bônus já valem o preço do e-book, tá? E os bônus eles têm referência a alongamento para idosos e diabetes, tá? Todo um plano de alimentos e prevenção da doença, tá? Geralmente os idosos têm diabetes, então tá muito imperdível, tá? Eu não vou manter esse preço por muito tempo, então aproveitem, ok? E para quem não me conhece, meu nome é Danile de Oliveira, sou cuidadora de idosos, tecnóloga em geronto e me formo ano que vem, tá bom? Eu dou um pouco de conteúdo, tá? De manhã eu não dei conteúdo, eu só apresentei realmente o início da jornada. E hoje eu vou dar conteúdo para a gente ficar a par sobre a doença, para a gente entender como é que funciona a doença, para a gente saber como é que é dentro da cabeça, como é que rola e por que isso que rola dentro do cérebro acaba dando os sintomas que a gente vê no dia a dia, que são os esquecimentos, a falta de memória, a desorientação no espaço e outras coisas mais, ok? Vou dar aqui dicas de sintomas da doença, o que leva a gente a ter, quais são os fatores de risco e o que a gente, no final da live, eu vou falar, o que a gente pode fazer para conviver com ela, tá bom? O que eu tenho para falar para vocês é que durante o percurso da maratona eu quero dar uma visão revolucionária, uma visão que não é essa da doença sem cura, né? Que não é essa da doença que desce ladeira abaixo e você não consegue conviver com ela. É claro que quem convive com a doença, principalmente estágio moderado avançado ou avançado, não tem a mesma opinião que eu, tá, gente? E eu respeito isso, respeito porque o que o sistema tem apresentado pra gente é um sistema que não vê solução. Os remédios que estão no mercado são remédios que não dão a solução. Sendo que para outras doenças, a comunidade científica já arrumou soluções incríveis. Não sei se vocês lembram da época da AIDS, né? As pesquisas deram soluções pra gente, né? Hoje em dia não se morre mais de AIDS. Doenças coronárias, doenças de arteriosclerose e outras 1000 já têm soluções científicas palpáveis, né? Por que será que a ciência não coloca, né? Que as indústrias farmacêuticas não colocam no mercado ou não defendem tratamentos que estão dando certo, mas que não são divulgados, né? Isso tudo a gente vai falar um pouco mais. E te digo mais, se o conteúdo for muito e chegar no fim da jornada e eu não conseguir concluir a maratona, eu vou continuar dando as lives sobre Alzheimer, tá? Aí as lives sobre Alzheimer vão se estender após o fim da jornada para a gente continuar nessa linha de raciocínio. E eu já falei aqui com vocês por que o Alzheimer é tão temido hoje em dia, até mais do que o câncer, né? Porque é uma doença incurável, o câncer já tem tratamento, muitas vezes o prognóstico é ruim, muitas vezes é bom, mas ainda assim as pessoas têm esperança porque tem uma via, né? O Alzheimer não, ainda não, ok? E a estimativa é que em 2050 haverá 160 milhões de pacientes com Alzheimer no mundo. No mundo, isso é muita gente. Tá, gente? Vai ter muita gente sem tratamento
E o que que nós, profissionais da saúde, a gente pode fazer? A gente pode pesquisar, né? Assim como eu cheguei nesse livro, cadê o livro? Ah, eu deixei o livro lá no meu quarto. Eu mostrei ele de manhã. Eu cheguei por pesquisa nesse livro e ele tinha tudo a ver com o que eu pensava. Por que, Danile, que ele tinha tudo a ver com o que eu pensava? Porque a última paciente que eu tive, o último atendimento presencial que eu fiz, eu fiquei 2 anos com essa paciente e ela tinha Alzheimer em estado moderado avançado, né? Ela já quase não saía da cama, ela tinha, né, ela estava com muitos esquecimentos, ela já não ia mais ao banheiro, as raras vezes que ela ia a gente que estimulava, né? E o que acontece? Ela descobriu o Alzheimer 30 anos antes, ela tinha 96 anos, e 30 anos antes disso ela descobriu que tinha Alzheimer, a família descobriu que tinha Alzheimer, né? E chegou num certo estágio, depois do tratamento que a filha dela fez com ela, através da homeopatia, através da saúde quântica, através de fitoterápicos, através de uma vida mais natural possível. Gente, pra vocês terem uma ideia de o quão natural era a vida dela, a filha dela não deixava nem a gente esquentar a comida no micro-ondas. Por quê? Por conta da radiação, né? Porque a radiação faz mal. Então eu fiquei pensando, nossa, essa paciente, ela estava estacionada, ela estava com a doença estacionada há muitos anos. Porque pela experiência que eu tive, se ela tivesse sendo tratada com aloes, com Excelon, com memantina, com essas, né, donezepila, ela já teria morrido. E ela tinha 96 anos. Ela tem hoje 96 anos. Na época que eu parei de trabalhar com ela, ela tinha 95. Tá? Então eu comecei a pensar que tinha forma, que tinha jeito. E eu já tinha convivido com outros pacientes em comparação a ela. Eu não tinha explicação, de por que ela se estendia tanto com a doença, sem a doença avançar, sem levar ela a óbito, né? E isso me deixou muito intrigada. Eu falei, cara, tem recurso, mas não é divulgado. E outra, para as mulheres, o Alzheimer é mais comum do que o câncer de mama. Para as mulheres, dá mais, quer dizer, o Alzheimer dá mais em mulheres do que em homens. Isso também é um fator que a gente tem que aqui parar para discutir. Por quê? A gente vai ver ao longo da maratona que o Alzheimer ele tem a ver com fatores metabólicos. E um dos fatores metabólicos tem a ver com os hormônios. E um dos hormônios é o estrogênio. Tá? E o estrogênio é um hormônio exclusivamente feminino. Tá? Tudo isso a gente vai ver ao longo daí da maratona, tá? A gente vai ser muita informação, vocês têm que preparar o cérebro de vocês, porque informação nova às vezes é difícil de absorver, tá bom? Pro autor desse livro que eu estou me pautando para fazer o conteúdo para vocês, o Alzheimer ele é causado por fatores metabólicos, ok? E esse autor ele é internacionalmente conhecido, tá? Porque ele é um especialista nos mecanismos de doença degenerativa. Ele se formou lá na Universidade da Califórnia e ele começou a pesquisar exaustivamente, isso já tem anos, acho que foi desde 1989 que ele fez o primeiro programa de reversão, né, do declínio cognitivo. E aí ele só foi aperfeiçoando e hoje ele tem não sei quantas pacientes aí para dar como exemplo que tiveram sucesso com a reprogramação dele. Tá? Com o tratamento dele para o Alzheimer. Então, vamos definir aí rapidamente o que é o Alzheimer, tá? Agora a gente vai partir para dentro do conteúdo e eu vou falar para vocês o que é realmente o Alzheimer. O Alzheimer, gente, nada mais é do que uma doença degenerativa, tá? É uma doença degenerativa e é confundida com demência. Todo mundo fala de demência. Demência não pode ser confundida com o mal de Alzheimer, tá? Demência, no caso do Alzheimer, que, né, muitos falam que o Alzheimer é uma demência, só que a demência nada mais é do que um conjunto de sinais físicos, um conjunto de sintomas
comuns em várias doenças neurodegenerativas, tá? Então, a demência é um sintoma do mal de Alzheimer. Isso não quer dizer que a demência seja o mal de Alzheimer em si, como um todo, tá? Você tem que entender, você tem que botar isso na sua cabeça, que a demência são sinais físicos e sintomas comuns a várias doenças neurodegenerativas, ok? Então, vamos parar de confundir esses dois termos, tá bom? Assim, o que quer dizer demência? De quer dizer a parte, longe, e mente. Então, demência é a mente que está longe, é a mente que está à parte, tá bom, gente? E a mente que está à parte está flutuando, né? Ela está fora de você. Então, é muito triste quando a gente vê esses sintomas no assistido, porque a gente vê o assistido desaparecendo, ele vai aos poucos se descaracterizando, ele vai sumindo, você vai deixando de reconhecer a personalidade dele, tá, gente? Eu nem botei o tema da live aqui, botei? Acho que eu não botei, não. Vou fixar aqui. Não tô conseguindo fixar. Consegui. Foi. Continuando. Demência, então, é a mente que está longe, é a mente que está à parte. E a demência, ela causa esse declínio cognitivo, que a gente tanto vê no mal de Alzheimer, tá? É um declínio cognitivo progressivo devido à doença, tá? Ou dano cerebral. Esse declínio cognitivo, ele é tão comum entre as doenças neurodegenerativas que ele pode ser visto em várias outras demências. Esse declínio cognitivo ele pode ser visto no traumatismo craniano, esse declínio cognitivo pode ser visto no corpus de Levy, na demência frontotemporal e entre tantas outras, ok? Nesse caso, os sintomas que são muito comuns e que nos fazem confundir o Alzheimer com outras doenças são os sintomas que afetam a memória, são os sintomas que afetam a linguagem, são os sintomas que afetam a atenção, são os sintomas que afetam principalmente a desorientação no tempo, no espaço e na própria identidade, tá, gente? Então, o que acontece? No começo, você quase não percebe esses lapsos, esses esquecimentos, esses problemas de memória. E eu acho que é tão importante a gente fazer previamente o exame, porque quando a gente vai fazer o exame, que a gente já está esquecendo, aquilo já se instalou, né? E hoje tem exames para poder detectar previamente, né? Antes da doença se instalar, tá? Eu vou até mostrar aqui um desenho que eu fiz. Não sei se vai dar para vocês verem aí, tá? Deixa eu tirar aqui os comentários. Desativar comentários para eu poder ver. Ó, acho que não vai dar para ver. Tá vendo essa seta aqui? Essa seta quer dizer o percurso. Aqui é o declínio inicial e aqui é o percurso da morte. Entre o declínio cognitivo ligeiro, que a gente chama, né, o inicial, até a morte, a média aí gira em torno de 10 anos, talvez. Só que dentro desse declínio cognitivo ligeiro, que é o leve, dentro dessa detecção, 30 anos antes, a doença já estava. E a gente não faz exame para detectar, né? A gente já poderia estar fazendo algo antes. Por isso que hoje é tão comum, vamos fazer ginástica cerebral, vamos fazer estimulação cognitiva, justamente para que, se você tiver fatores que te levem à doença, ela não ficar grave de uma hora para outra, tá? A neurodegenerescência tem início 20, 30 anos antes do aparecimento dos sintomas clínicos. Imagina você. Ninguém faz o exame. A gente não procura saber, a não ser que tenha alguém da família que tenha, né? Vou ativar os comentários aqui
que eu já mostrei para vocês o percurso. Então, as características principais da demência, eu vou falar da demência, tô falando da demência, ainda não entrei em mal de Alzheimer, são os problemas de memória, de comportamento e perdas de capacidade motoras, ok? Olha, eu me lembro, agora eu me lembrei de uma história, essa história de comportamento. A primeira paciente que eu peguei com Alzheimer, ela me acusava de roubar colheres. Ela me acusava de... Ai, gente, eu tô rindo porque lembrar é uma doideira. Ela me acusava de fazer bolos, sendo que o forno da casa dela não funcionava. Então ela ligava para a filha dela: olha, essa cuidadora é muito enxerida, ela está, meus talheres estão sumindo, minhas colheres estão sumindo da gaveta de talheres, ela está fazendo bolos. Ela faz bolos para comer aqui em casa, isso é um abuso e tal. Eu, no início, né, não sabia como lidar, eu ficava extremamente chateada, eu levava pro lado pessoal, eu falava, gente, essa mulher é louca, não sei o quê, e não entendia a doença, apesar que eu não respondia, eu não reagia, mas dentro de mim eu ficava chateada, ficava mal, né? E eu me lembro também que quando ela ia tomar banho, ela fingia que entrava debaixo do chuveiro, mas na verdade ela não entrava debaixo do chuveiro. Ela saía praticamente seca do banho. Poucas as vezes que ela molhava o cabelo. E a gente perguntava, e a gente via que estava a porta entreaberta do banheiro e a gente perguntava para ela: fulana, as cuidadoras, né, perguntavam para ela: fulana, você tomou banho? Ela falou: tomei. E a gente sabia que ela não tinha tomado banho direito. E aí, quando ela esquecia que tinha tomado banho, a gente ia lá e recordava para ela tomar banho novamente. Né? A gente tem que ter um jogo de cintura, de ficar ofertando as coisas, né? De 5 minutos, de 10 em 10 minutos, dependendo do grau de esquecimento do paciente, tá? Teve um outro paciente que ele já estava no estágio moderado, mas ele usava esse adesivo, esse Excelon, ele é muito eficiente, eu achava na época que ele era muito eficiente. E a gente trocava esse adesivo de 24 em 24 horas, né? Sempre que o paciente ia tomar banho, naquele mesmo horário a gente trocava o adesivo. E eu me lembro que ele ia pra rua, ele ia fazer compras, né? E o que acontecia com ele algumas vezes? Ele ia no mercado, que era próximo, super próximo, tá? Da casa dele. E ele se perdia no meio do caminho. Ele não sabia como voltar, apesar de fazer aquele trajeto todo dia, né? E a gente começou a bolar com a família um jeito, porque nós éramos contratadas, nessa época eu era de uma agência, nós éramos contratadas para cuidar da esposa dele, não dele, né? Mas ele acabava dando trabalho pra gente também, porque isso acontecia, a gente tinha que fazer alguma coisa. E aí a gente começou a arquitetar com a família um jeito, né, de poder administrar essa situação sem que a gente prendesse ele dentro de casa, porque para ele seria insuportável ele não poder sair mais, né? De repente o declínio cognitivo dele até cairia se ele não pudesse mais ter aquele convívio com as pessoas na rua, de fazer as comprinhas dele. Todo dia ele inventava que tinha que comprar alguma coisa, isso também era parte da doença. Ele acumulava biscoitos de maisena, ele comprava coisas que não eram necessárias. Ele cismava que a esposa precisava do queijo dela e aí tinha queijo em casa, enfim. E aí eu falei com a família: olha, existe um dispositivo agora que você bota dentro do sapato, você bota naquela parte do saltinho, ele usava um sapato fechado, e aquilo funciona como um GPS, e aquilo vai mandar sinal para o seu celular de onde ele está perambulando. E aí não tem risco, se ele não chegar em casa dentro de tanto tempo, a gente vai atrás dele. E assim a família instalou um GPS naquele sapato principal que ele usava para sair. E a gente começou a ter então o paradeiro dele, né? Teve um dia até que ele se perdeu, aí ele deu um jeito de chamar um táxi e falar que ele lembrava do nome da rua e falar: olha, eu moro em tal rua. E ele sem dinheiro, ele pegava o táxi, ele chegava lá na portaria e falava pro porteiro dar um jeito.
que graças a Deus ele já estava em casa, né? Mas ele, às vezes, ele mesmo dava solução para o próprio perdido que ele dava na rua, né? Mas essas coisas a gente conta assim, só que são muito perigosas. São muito arriscadas, né? Porque se a pessoa se perde, né? Se acontece alguma coisa, se ela sofre uma queda, se ela é assaltada, a gente pensava mil coisas que poderiam acontecer. E a senhora, a esposa dele, ficava muito nervosa mesmo. E a gente tinha que desacompanhar ela para ir atrás dele, porque senão ela ficava prestes a ter uma síncope dentro de casa e a gente não queria ver ela nervosa. E a gente falou com a supervisão, falamos, olha, a gente não pode desacompanhar ela para ir na rua, a gente tem que dar um jeito, nessa questão, né? Ou bota uma cuidadora para ele e uma para ela, né? Que seria o jeito, mas a agência não via dessa forma, né? Essa solução. Então, só para você ter uma ideia, tem outras 1000 histórias, né? De pacientes com Alzheimer. Por exemplo, lembrei aqui mais de uma. Teve uma vez que eu fui acompanhar uma paciente no médico, tá? Eu fui levá-la à geriatra, né, para exames de rotina e tudo mais. A gente tinha que levar uns exames que a gente tinha feito para saber se estava tudo bem. E aí, chegando lá, tem uma parte da consulta que a médica chama a cuidadora para entrar, né, para poder falar o que eu tô achando, o que eu tenho visto de mudança. Ela pede o diário do cuidador. Gente, é muito importante, tá? Fazer o diário do cuidador. Os médicos gostam e eles usam isso como ouro em pó, né? Aí tá, chamou lá dentro e eu conversando, né, falando com a médica. Só que toda hora a paciente me interrompia falando, Dani, eu tô com fome, posso comer uma laranja? A gente levava algumas coisas dentro da bolsa, né? Posso comer uma laranja? Eu falei, pode. A gente levava dentro da Tupperware uns biscoitinhos, uma frutinha. Só que ela tava me perguntando de 5 em 5 minutos se ela podia comer a laranja. E aí a geriatra olhou pra mim, eu olhei pra geriatra. Eu, com toda a paciência do mundo, eu respondo 10, 20, 30 vezes, se for necessário, né? A médica foi, pegou um papel, escreveu assim, Dona Fulana, você pode comer a laranja. E aí ficou assim, mostrando o papel para a paciente a consulta inteira, tá? E aí ela parou de interromper de 5 minutos a consulta. Gente, eu tô contando isso para vocês verem que a gente tem que ter jogo de cintura e dar a solução para tudo. Mas é para tudo mesmo, entendeu? Oi, Elza, boa noite, querida. Seja muito bem-vinda, tá? Então, essas perdas de memória, esses comportamentos, tem gente que fica agressivo, né? Tem gente que tem umas crises e logo depois passa, fica agressivo e depois fica um anjo com você. É muito estranho de vivenciar as primeiras vezes, mas depois você acostuma. Tem essas pessoas que têm demências concomitantes uma com a outra. Às vezes tem Alzheimer, como eu já vivenciei. Tem Alzheimer, tem demência frontotemporal ou corpus de Levy. E aí tem muita síndrome do pôr do sol, muita desorientação noturna, deambulação noturna. O sono fica agitado, né? E nas primeiras vezes você não sabe como lidar, mas depois você vai pegando o jeito, você vai implementando uma rotina que, assim, não vai acabar, né? Os sintomas não vão acabar, mas vão diminuir ou vão durar menos, os episódios ficam mais curtos, tá? Boa noite, Dila. Curso de Oliveira. A Érica, deve ser a Érica que tá aí, né? Obrigada por vocês estarem aí presentes, ok? Bom, falando um pouco mais da base da doença, né? Como que a doença foi descoberta. Eu não sei pronunciar o nome dele, tá, gente? Nome alemão. Eu falo Alois porque eu me lembro do remédio, né? Existe um remédio para o Alzheimer que se chama Alois. Os que eu vivenciei, dos pacientes que eu vivenciei, ou eles tomavam Excelon ou eles tomavam Alois. E aí o nome do alemão que descreveu pela primeira vez a doença, né, foi o Alois Alzheimer em 1909. Ele verificou a existência de placas senis, que a gente chama de amiloides, de placas amiloides, e a existência de novelos neurofibrilares. Então, quando você faz
aquele exame, acho que é ressonância, né? O que eles identificam? Que na rede cerebral, né, na rede neuronal, digamos assim, existem essas placas. E aí conseguem juntar com outros exames, né, exames clínicos enfim, juntam um monte de testes para poder te dar o diagnóstico certinho, tá? Então, um dos diagnósticos são a existência dessas placas, e foi ele que descreveu esses sintomas, né? É uma doença do cérebro, mais especificamente do sistema nervoso central. É uma doença progressiva, é uma doença irreversível e fatal, né? Cujas causas ainda estão sendo esclarecidas, tá? Eu, Danile, tenho muita esperança e eu vou, através da maratona, dar essa esperança para você também. Não tem cura, gente, não tem tratamento efetivo. Acontece no córtex cerebral, que é a parte mais periférica, tá, do cérebro, e no hipocampo, que são áreas do cérebro ligadas ao pensamento e à memória, onde os neurônios são afetados e atrofiam. Eu queria mostrar isso aqui para vocês. Não tá muito bom porque isso aqui é da minha faculdade, tá? Eu imprimi. Foi uma matéria que eu dei na atividade física e envelhecimento. Imaginem que eu cortei meu cérebro aqui, ó, tá? Imaginem que eu cortei ele dessa forma. Passei uma lâmina aqui e ele ficou, então, projetado dessa maneira aqui, tá? Essa parte, gente, tá vendo? É a parte que é a parte saudável. É a parte que ainda não sofreu declínio cognitivo, que ainda não sofreu com sintomas da doença. E aqui você vê, ó, que essa parte é a parte que está com a doença. Olha a atrofia do cérebro. Olha como aqui o buraco, o orifício aqui é pequenininho e aqui já tá grandão, tá vendo? Olha essa parte aqui, ó. Eu acho que ele é responsável até pela linguagem, se eu não me engano. Essa parte do córtex, então, aqui não tem buraco, aqui tem um buracão, tá vendo? Fora que parece que drenaram o cérebro e ele fica totalmente sugado, chupado, tá vendo? Então imagina como que o nosso cérebro fica. É óbvio que a gente esquece, essa parte cinzenta e branca é a parte onde acontece esse processamento de pensamento, né? De racionalidade do nosso corpo, tá? Eu tenho uma outra imagem aqui para mostrar para vocês, que é a mesma imagem, só que com outro corte, tá? Então aqui normal e aqui com a doença, tá? Chega uma hora que é por isso que a gente some. Se eu tenho Alzheimer, você vai me ver sumir. Quem é? Cadê a Danile? Para onde a Danile foi? Gente, está tudo aqui. A gente tem que cuidar muito bem dessa caixinha aqui. A gente tem que cuidar desde agora. Então, vocês fazem ginástica aí, vão para academia, malhar o corpo, mas tem que malhar isso aqui também. Porque a doença piora quando você não é letrada, quando você não estuda, quando você não estimula teu cérebro a jogos, a dinâmicas, a desafios. Se você não se desafia, isso aqui atrofia. Tá? Boa noite, Helder. Boa noite, Jana Mendes. Sejam muito bem-vindos, tá? Estamos aqui na metade do conteúdo, mas ainda dá para aproveitar muita coisa. Então, fiquem por aí. Deem aí o coraçãozinho para pagar o conteúdo e joguem o aviãozinho e compartilhem com outras pessoas. Alguém aí tem convivência com pacientes ou assistidos, ou algum amigo, algum familiar com Alzheimer? Algum de vocês já conviveu com pessoas com declínio cognitivo, algum tipo de demência? Contem para mim aí nos comentários. Como é que foi essa experiência para vocês? Como é que é conviver com pessoas que têm o Alzheimer ou outra demência que sofre declínio cognitivo? Tá? Contem aí pra mim. Então, gente, quais são os fatores de risco? Vão contando aí, tá? Eu tô vendo os comentários. Oi, Daiane, boa noite, querida. Seja bem-vinda, tá? Depois você pega o começo da live aí que eu vou deixar gravado. Então, quais são os fatores de risco, gente? Primeiro, a idade.
Todo mundo pensa que o Alzheimer ele só dá em velho, né? Mas quem viu aquele filme chamado Pra Sempre Alice, se vocês não viram, vejam, procurem aí, deve ter na Netflix. Ela é uma pessoa relativamente jovem. Gente, tem pessoas que começam a apresentar o declínio cognitivo muito jovens. Inclusive na minha idade, por exemplo, ninguém sabe que eu tenho 40 anos, mas eu tenho 40 anos e pode começar aos 40. Pode começar aos 55, aos 65, principalmente se você tiver gente na família que tenha, né? Não é determinante que se alguém na família tem, você vai ter. Não é isso que eu tô dizendo, tá, gente? Mas muita gente associa o Alzheimer à velhice. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver mesmo. Porque vários fatores influenciam. Oi, Berro, bem-vindo, querido. Boa noite. Saudade. Que bom você por aqui, tá? Então, a idade influencia. Genes de risco influenciam. Histórico familiar influencia, traumatismo craniano prévio influencia, a pessoa ter síndrome de Down influencia, o baixo nível de letramento, ou seja, não sabe ler, não sabe escrever, influencia, tá? Menopausa, gente, níveis de estrogênio influencia, por isso que eu tô te dizendo que tem tudo a ver com a estatística de Alzheimer dar mais em mulher do que em homem. Por que será? Está totalmente associado ao hormônio feminino, né? Doença vascular influencia, né? Níveis elevados de colesterol, hipertensão, arteriosclerose, doença coronária, tabaco, obesidade, diabetes. Então, gente, cuidem da saúde de vocês. Eu falei para vocês, né? Eu compartilhei com vocês que eu fiz um check-up esse ano, recentemente. E eu tô super bem, tô super ótima, tô assim no meu alto grau de produtividade. E não tava sentindo nada, mas eu sempre faço check-up, né? Sempre cuido. E aí eu descobri, de repente, que eu tava com um problema na tireoide. Falei, mas como assim? Pra quem teve sempre saúde, é um susto. Né? É um susto. Então, por isso que eu falo, cuidem da dieta de vocês, cuidem dos exercícios de vocês, cuidem, tá bom? É sempre bom prevenir, melhor do que remediar. E dieta e outros fatores ambientais, exposição a metais, principalmente, influenciam, tá? Inclusive, gente, eu quando descobri essa questão da tireoide, eu fui a uma médica naturopata, eu fui a uma naturopata, que ela não é médica, ela tem outra formação, e ela me falou da importância de desmetalizar, de desparasitar, porque eu estava fazendo suplementação, sendo que eu não estava vendo resultado, né? E ela falou que fungos, bactérias, vermes, tudo isso vai sugando nossa energia, vai sugando os nutrientes que a gente bota para dentro. E aí eu tô nesse processo, desparasitando, desmetalizando. A desmetalização é importantíssima, importantíssima. Depois que eu comecei a fazer escaldapé, melhorou muito, tá? Níveis de chumbo, níveis de alumínio, níveis de outros, vários metais, mercúrio no sangue, né, no corpo. Isso é muito importante. Isso, inclusive, é um fator de risco para Alzheimer, tá? Então, como eu falei anteriormente, o declínio cognitivo ligeiro, quando você começa a entender, meu Deus, será que eu tô? 30 anos antes disso, você já começa a apresentar, você já tem como detectar a doença, só que ninguém faz o teste, tá? Nós temos o costume de só fazermos exames específicos quando a gente já tem sintomas instalados, né? Mas o Alzheimer, ele é muito, como é que eu vou te dizer? Ele é muito sorrateiro, sabe? E aí quando os sintomas se instalam, o declínio é rápido, né? Uma média aí da progressão da doença entre 8 e 10 anos, de precoce, moderada a severa, e a pessoa morre mesmo, morre de outros fatores, porque vai deixando, vai esquecendo, a pessoa vai... Gente, eu já vivenciei isso, é muito triste. A pessoa vai esquecendo como que faz xixi, como que faz cocô, como que faz para deglutir, tá? Já vi doença de Alzheimer matar por pneumonia por aspiração, gente.
É muito sério. É muito sério. Boa noite, Tati. Boa noite, Simone. Sejam bem-vindas. Perderam um pouquinho do conteúdo, mas ainda está em tempo. Tá? Então, a pessoa vai esquecendo tudo. Como é que eu fiquei assim, gente, como é que a pessoa esquece engolir? Esquece. Tá tudo aqui. Isso vai sumindo. Vocês viram como é que fica a massa branca e a massa cinzenta do cérebro? Tá? Vai sumindo totalmente. Se a gente fizesse, se a gente fosse fazendo esse acompanhamento, né, do nosso declínio cognitivo, a gente poderia reverter a situação. Mas não é assim que acontece. Quando a gente percebe que a doença existe, há 20, 30 anos atrás a doença já tinha começado a se manifestar. Tá? Quais são os cuidados que eu indico para quem trabalha diretamente ou para quem convive diretamente com pessoas com Alzheimer? Gente, presta atenção. Agora eu quero atenção insana. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Foquem na comunicação de vocês. Comunicação é fundamental para manter esse paciente ativo. Comunicação, vou repetir, comunicação é fundamental para manter esse paciente ativo. Proporcione a esse paciente uma comunicação efetiva. Danilo, o que é comunicação efetiva? Gente, ele não vai ficar entendendo frases longas Não vai, ele não vai. Ele vai atender a comandos, frases curtas, frases objetivas, frases que sejam de resposta sim ou não. Não elaborem demais, principalmente no estágio moderado avançado, ok? Use um tom de voz tranquilo, uma dicção perfeita, pausada. Não queira falar com ele igual você fala com teu amigo. Não vai rolar, não vai acontecer. O modo de falar tem que ser lento e calmo quando você se dirigir a ele, principalmente olho no olho, de frente a frente, tá? Boa noite, Vi. Ai, que bom você me prestigiando. Que bom, vamos matar a saudade por aqui. Aproveita e aperta coraçãozinho, Vi, compartilha essa live com as mulheres aí, cuidadoras que você conhecer. Cuidadoras ou não, nós que somos mulheres, somos todas cuidadoras, né? Se a gente não cuida de um pai, de uma mãe, a gente cuida de um irmão, a gente cuida de um amigo, a gente está sempre cuidando, né? Porque é uma característica inerente a nós mulheres, ok? Outra coisa que você tem que fazer, permita tempo suficiente para o seu assistido te responder. Às vezes, na correria do dia a dia, nossa falta de paciência, a gente fala, tá bom, pega isso aqui, vambora, não, a gente está atrasado para uma consulta, a gente não espera o tempo do paciente. Gente, não é o teu tempo, não. Pelo amor de Deus. Deixa eu molhar aqui a palavra. Não é o teu tempo, não, gente. Vamos respeitar aí o tempo do outro também. Como é que você gostaria de ser tratado se você tivesse declínio cognitivo, se você tivesse uma demência, ou se você tivesse o Alzheimer, né? Outra coisa importante, proteja o seu assistido de lesão. Por que eu tô falando isso? Assim como ele se esquece com o tempo, né, com o prognóstico da doença, ele se esquece de deglutir, ele se esquece como faz cocô, como faz xixi, ele também se esquece do mecanismo de deambular. Tá? Eu tinha essa última paciente que eu tive, a gente era o andador dela, porque ela já não dava mais o comando de senta, de levanta. A gente tinha que ser muito específica, muito direta, a gente tinha que tocar nela, era todo uma cadência de comandos para ela poder fazer sentido, para ela poder executar, tá? Porque as sinapses, elas vão sumindo. Quando as sinapses somem, gente, a gente não tem encadeamento de pensamento. Isso leva a isso, que leva aquilo outro, que leva aquilo outro. Pra gente é fácil porque é mecânica, né? É uma mecânica automática. Mas para quem tem, a doença não é. Então eu vejo muitas cuidadoras fazendo tudo pelo paciente. Também não é para tirar dele autonomia e independência, não é para fazer tudo para ele, mas para dar comandos para que ele possa executar. Ok?
Por isso que eu falo, eu vejo gente falando que o idoso volta a ser criança. O paciente com Alzheimer não volta a ser criança, não. Ele simplesmente esqueceu como é que faz as coisas. Você quem é o recurso para ele poder continuar tendo o mínimo de independência, o mínimo de autonomia possível. Você tem que saber fazer, você tem que saber como lidar com aquilo, tá? Então, assim que o paciente esquece também como deambula, ele pode cair, ele pode não saber dar o próximo passo, você tem que estar monitorando ele, perto dele 24 horas. É assim, até dormindo. Até dormindo você tem que estar com o olho no padre e outro na missa. Paciente com Alzheimer, você não dorme no plantão. Não dorme, tá? Proporcione para esse assistido também períodos regulares de repouso. É muito importante. Uma boa ingesta de líquido, uma nutrição adequada. A nutrição, principalmente, é o que vai fazer ele desperto e ativo cognitivamente, tá? Um programa de exercícios físicos, se eu fosse vocês, se eu for lidar com pacientes, eu boto quase todo dia fisioterapia. Eu sei que é chato, eu sei que às vezes o paciente não vai querer, mas todo dia é dia de exercitar. E quando não vem o fisioterapeuta, quem faz esse prazer, não é um dever, é um prazer de casa, é a cuidadora, tá? Rebeca chegou aí na área, Rebeca Schleyer. Ai, depois você me diz como é que pronuncia. Bonito seu nome, viu? Seja bem-vinda. Que mais? Proporcionar exercícios físicos, estimular a independência do assistido, já falei. Ofereça toalete regularmente, frequentemente. Mas, Danile, você não acabou de dizer que ele esquece como é que faz xixi, esquece como é que faz cocô? Sim, ele esquece com o tempo, mas isso não quer dizer que você tem que parar de estimular esse assistido, né? Assim como você estimula ele a andar, assim como você estimula ele a pegar o sol, assim como você estimula ele a se alimentar, porque até para se alimentar com o tempo ele vai esquecer, né? É muito triste também, uma coisa que é muito triste de ver, essa questão da transição da alimentação, né? Quando ele acaba esquecendo de deglutir, aí tem que botar sonda às vezes é nasointeral, né? Não sei como é que fala, às vezes é por aqui, às vezes a sonda é direto lá no estômago. E esse paciente ele tem que ser muito mais estimulado, duplamente estimulado, né? Então você oferece, fulano, vamos no banheiro. Ah, mas eu não tô com vontade, mas senta ali, vai que sai. Sabe o que eu fazia com a minha paciente? Eu botava ela sentadinha e ligava a torneira. Não tem esse barulhinho de água caindo que dá vontade da gente fazer xixi? Experimenta fazer qualquer dia. Abre a torneira, bota-se uma vasilha e deixa você ficar escutando aquela água caindo. Às vezes ela fazia. E eu falava assim, tá vendo, dona fulana? Você tava com vontade. E aí o cérebro dela entende que ela sabe, que ela pode, né? Mas é um estímulo diário. Às vezes ela falava, Danilo, eu quero ir no banheiro rápido. Eu falei, como assim quer ir no banheiro rápido? Ela, não sei, o organismo dela mandava alguma informação para ela. Quer dizer, às vezes ela falava que estava apertada a fazer cocô. E eu falava, não, pode fazer cocô na fralda. Eu falava, não, Danilo, você não pode falar isso pra ela, você tem que estimular. Você tem que estimular ela no banheiro. E aí, mesmo que não fosse nada, eu botava ela sentadinha no vaso. Às vezes saía, às vezes não saía. Né? Então, gente, não desanimem com um paciente assim. Não desanimem. Estimulem. Quanto mais você estimular, mais você vai ver melhora dentro dessa evolução. Nessa evolução vai deixar de ser ladeira abaixo e vai ser uma evolução lenta e gradual, onde você possa conviver uns anos a mais, uns dias a mais com esse paciente aí, tá? Auxilie o assistido na higiene e no vestir. Gente, eu tô falando isso, mas não é para vocês fazerem por ele, a não ser que ele esteja num estado já acamado, com sonda e tal, que ele já esteja indo para uma posição fetal, porque muitos apenas, eles passam mais tempo dormindo do que acordados, eles ficam em posição fetal, isso já é o estágio avançado terminal.
tá? Mas entre o estágio inicial e moderado, não façam por ele. É isso que eu falo da comunicação. Exerça uma comunicação que você estimule o paciente. Botou a blusa aqui. Não é para você pegar o braço da pessoa e botar dentro da manga. Não, você dá comandos de que ele faça o movimento, né? A fisioterapia vai te ajudar com isso. A fisioterapeuta pode te ajudar muito com isso. Fulano, levanta a perna direita. Fulano, levanta a perna esquerda. E assim você vai estimulando, tá? E por último, forneça objetos familiares para ajudar na orientação e no controle de comportamento. Gente, isso é muito fundamental. Isso é muito fundamental. O quarto dele tem que ter fotos. Fotos de família, fotos de situações, de festas, de eventos que ele já foi, para ele poder se sentir familiarizado com aquele lugar. Porque a desorientação no tempo e no espaço muitas vezes acontece e você só traz o paciente de volta com esse tipo de atitude. Aí você mostra a foto para a pessoa e fala assim, olha aqui, a gente não sei aonde. Não, você está em casa. Quando ele, por exemplo, cisma que ele não está em casa ou que ele quer ir para casa. Tá? Então, você manter coisas, por exemplo, um presente que ele tenha ganho, um cartão de uma neta, de um neto. Que mais? O que eu já usei? Eu já usei, por exemplo, peças de crochê que a paciente tinha feito há muito tempo atrás, aí ela lembrava que crochetava. Músicas do tempo da pessoa. Música funciona muito bem com esse tipo de paciente, né? Inclusive, a minha paciente, ela adorava o Roberto Carlos e ela adorava a Dona Irã Barbosa. Ela gostava muito de escutar essas músicas, eu botava pra ela, ela ficava calminha. Às vezes ela passava uma tarde toda escutando uma música e ela relaxava, tá? Então é isso, forneça objetos familiares e também use recursos próprios. Com o tempo você vai começar a entender como funciona o seu paciente. Outra coisa que eu tenho para dizer para vocês, a rotina, ela é rainha no tratamento com esses pacientes. Uma coisa que saia fora da rotina já embanana um pouco a cabeça deles, eles já ficam confusos. Então, assim, estipule uma rotina que com o tempo você vai ver que ele vai responder a todos os seus comandos. Ele não vai virar teu robô, tá? Mas pessoas demenciadas e pessoas com mal de Alzheimer, elas respondem muito bem à rotina. Não venha querer um dia fazer uma coisa, outro dia querer fazer outra. Combine aí com quem faz a rotatividade de plantão com você, tá? Para que tudo saia dentro do script. Analise, dê uma de Sherlock Holmes, se a pessoa tá diferente. Você tem que conhecê-la no olhar, porque a comunicação é prejudicada, né? Tem muitos que quase não falam. E aí você tá lascada, né? Então você observe se essa pessoa tá apática, se essa pessoa tá corada, não tá corada, se essa pessoa tá muito calada, se essa pessoa tá dormindo muito, né? Tudo é uma questão de observação e ajuste, tá bom, gente? Vocês têm alguma pergunta? Vocês não responderam, né? Se vocês já conviveram com alguém que tem Alzheimer, que tem alguma demência. Tem algumas demências que eu não vivenciei. Por exemplo, eu queria muito saber sobre corpos de Levy. Vou pesquisar. Alguma pergunta, pessoal? Por hoje, meu conteúdo termina por aqui. Amanhã a gente vai entrar realmente no conteúdo esperançoso. Eu vou falar para vocês, como eu falei de manhã, que toda a maratona vai ser pautada naquele livro que eu mostrei, O Fim do Alzheimer. Tá? E eu concordo super com ele, tá? Que um tratamento todo baseado em descoberta dos fatores metabólicos, em uma alimentação toda ajustada, organizada e personalizada para você, né? Conforme você diagnostica em qual fator está sendo, né, prejudicado, você tem aí um protocolo a ser seguido, personalizado para você, mas
que ainda não é divulgado, tá? Porque os donos da indústria farmacêutica querem continuar ganhando seus milhões, seus bilhões, quiçá trilhões pelo mundo afora, ok? Também eu queria compartilhar com vocês que eu sou a favor do uso da cannabis, tá? Não sei se vocês seguem, mas se não conhecerem, sigam a página da Francisquinha, a filha dela administra cannabis, né, específico para o tratamento de Alzheimer. E a Francisquinha tá ótima, a Francisquinha dá show. É maravilhoso ver como que é importante a gente abrir a mente para novas perspectivas, tá bom, gente? Vou ficando por aqui, vou dando meu boa noite. Amanhã a gente se vê às 11 horas da manhã na Jornada da Nova Cuidadora. A gente vai entrar no tema sobrecarga, que é o primeiro ponto de dor do cuidador. E, de novo, 7 da noite eu volto para a gente continuar. Olha aí a Kátia falando, minha sogra e meus pacientes têm Alzheimer. Olha aí, Kátia, a gente pode trocar ideia lá no grupo do Telegram. Poxa, vou botar aqui o link. Aí, quero saber da sua experiência. Você conta pra mim, Kátia? Vou botar aqui o link do Telegram. Deixa eu silenciar aqui, senão eu vou ficar... Cadê eu? Entra lá no grupo do Telegram, Kátia, pra gente trocar essa ideia, tá? www.linktree. Lá no meu Linktree tem um botão que você aperta lá e que você entra no grupo. .com/Danile Dolive. Entra lá, participa. Eu quero todo mundo interagindo. Eu só fico lá mandando mensagem e ninguém me responde. E o grupo do Telegram, ele é importante. Por quê? Porque além da gente trocar ideia, vocês me dão feedback de vocês também. Tá? Porque eu posso e quero aprender com a experiência de vocês. Não é só vocês com a minha. Porque senão parece que eu tô aqui falando sozinha. E não tô. Eu sei que eu tenho uma audiência. Como eu falei de manhã, é graças a essa audiência que hoje eu estou num escritório novo, que hoje eu pude montar a minha empresa, que hoje eu pude realizar o meu verdadeiro propósito, né, de vida, que é compartilhar conhecimento, tá? Então entra lá. Oi, eu esqueci o nome dela. Helena, Parabéns pelo seu lançamento, viu? Eu tô tão orgulhosa de você. Você parecia assim ser uma pessoa tímida, mas quando você fala, você ganha, você fica com 2 metros de altura, você tem um poder aí da seriedade da informação, passa muita credibilidade para quem está assistindo, então você está de parabéns, você compartilha conteúdo assim maravilhoso. Super te acompanho. E eu sei que a gente tem em comum o Novo Mercado, o Ícaro de Carvalho. Eu acho que é daí que eu me identifiquei também um pouco com você. Tá bom, gente? Ó, quem perdeu aí a live, assiste no gravado, vou deixar disponível. Vocês sabem que eu deixo tudo disponível para vocês, eu não escondo nada. E eu não gosto de guardar conteúdo, eu acho que tem que ficar aí para quem quiser ver depois, tá bom? Boa noite, beijo para vocês. Fui! Tchau, tchau. Até amanhã, 11 horas da manhã. Não percam Jornada da Nova Cuidadora.